Olá, eu sou o Márcio Marques e este é um vídeo exclusivo para você que quer dominar e transformar o potencial da sua voz ou quer se tornar um professor de canto mais eficiente. Imagina se você pudesse cantar todas as suas músicas, independente da sua idade, sem esforço, sem apertar a sua garganta, sem fazer força nas notas agudas. Imagina se você tivesse o controle para fazer vibratos, distorções da voz, os famosos drives, e ainda soubesse reconhecer exatamente o que os seus cantores preferidos estão fazendo. É isso que os Pilares do Canto vai fazer por você. Esse treinamento é uma poderosa ferramenta de estudo e de ensino, pois é todo embasado na ciência e pesquisa vocal dos meus 16 anos de estudo, e não somente na experiência de um cantor que ensina coisas da própria voz e que só funcionam para ele. Você vai aprender exatamente o que está acontecendo com o seu aparelho vocal e será capaz de utilizar e ensinar essas técnicas para os seus alunos, mesmo você sendo hoje um cantor iniciante. Eu comecei a cantar com 19 anos e isso pode parecer um pouco tarde para algumas pessoas. E nessa época eu acabei fazendo aula de canto por acaso. No mesmo período eu comecei a frequentar uma igreja batista e aí eu tive a oportunidade de cantar e utilizar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Só que mesmo fazendo aula de canto, eu sentia que alguma coisa faltava na minha voz. Era complicado demais entender o que os professores ensinavam. Parecia tudo muito difícil e eu ficava desanimado com a minha voz, querendo desistir de cantar. Logo depois disso, eu comecei a cantar em eventos, em festas, em casamentos, e aí você imagina, a dificuldade só aumentou. Porque às vezes eram trabalhos grandes, de 3, de 5 horas de evento. E eu tinha trabalho às vezes sexta, sábado e domingo. E claro, a minha voz não estava dando conta disso. Com certeza eu tinha os mesmos problemas que todo cantor. Dificuldade com nota aguda, falta de potência na voz, não sabia fazer vibrato, não sabia fazer drive, enfim. Era tudo muito complicado. Mas eu tinha uma vontade imensa de melhorar e queria aproveitar todas as chances. As aulas de canto eram sempre muito caras para mim. Mas sempre que eu conseguia pagar, eu até fazia alguma aula. Até que eu comecei a observar os cantores que eram referências para mim. E eu consegui entender alguns padrões na maneira de cantar desses cantores. Eu continuei as aulas de canto, claro, só que a partir desse momento eu comecei a aplicar esses padrões na hora que eu cantava. E começou a ficar tudo mais fácil. Até as notas agudas que eu me matava para fazer tinha melhorado. E eu passei a aplicar então esses ajustes o tempo todo. Os outros cantores da banda de baile que eu cantava perceberam que alguma coisa tinha mudado na minha voz e pediram para eu ensinar essas técnicas para eles. A partir desse momento eu comecei também a dar aula de canto. No final das contas, dar aula virou a minha paixão, porque eu percebi que eu conseguia resolver as dificuldades das outras pessoas. E cada vez que eu estudava mais e conhecia ainda mais de técnica vocal, de fisiologia, de acústica, de teoria e de interpretação, era mais fácil ainda descomplicar o ensino e a técnica vocal. E para minha surpresa maior, depois que eu comecei a fazer os vídeos de dica, foi descobrir que, até pela internet, eu conseguia ajudar as pessoas. Os meus vídeos no YouTube já tiveram mais de 3.200.000 visualizações. E a grande maioria dos comentários é justamente agradecendo pelas dicas, dizendo que eu consegui fazer a pessoa entender e a confiar na própria voz. Isso é muito legal. Agora dá uma olhada no depoimento de alguns alunos da primeira turma do curso Os Pilares do Canto. Olá! Meu nome é Mariane e eu sou professora de música há mais de 10 anos. Eu já tive acesso a inúmeros materiais sobre técnica vocal, mas sem sombra de dúvida, o curso Os Pilares do Canto com o professor Márcio Marques é o melhor e mais completo. Ele vai desde técnicas bem simples até técnicas que eu nunca tinha ouvido falar. E este curso vem acompanhado com muito material. São exercícios para a gente treinar,
São vídeos com as aulas tendo os conteúdos, são artigos sobre o assunto, são as aulas ao vivo para nós podermos tirar as dúvidas. E o professor Márcio Marques, ele tem um conhecimento muito amplo sobre o assunto. E mais do que conhecimento, ele tem um talento diferenciado. Ele consegue transferir esse conhecimento para o aluno de uma forma simples, prática e realmente aplicável. Sabe, o curso Pilares do Canto foi um divisor de águas na minha técnica vocal. E eu quero destacar aqui 5 coisas que fizeram total diferença na minha técnica. Primeiro, eu consegui conectar a minha voz de peito com a minha voz de cabeça, diminuindo a quebra vocal. Segundo, eu diminuí a soprosidade na minha voz. Terceiro, eu aprendi os filtros vocais, laringofaringe, rinofaringe e orofaringe. Quarto, eu aprendi a fazer os ajustes vocais, twang, whisper voice, Gregorian voice e principalmente, tão sonhado por mim, belting. E quinto, eu aprendi a fisiologia do aparelho fonador. Eu quero te dizer que o retorno que eu obtive com o curso Pilares do Canto foi muito maior que o valor que eu investi por ele. Eu recomendo este curso, realmente vale muito a pena. Serão 12 módulos, um módulo por semana. No primeiro módulo será os requisitos básicos de estudo, ou seja, formação vocal, dicas de cuidados, alongamento e relaxamento, hidratação vocal, aquecimento vocal, desaquecimento, respiração e diafragma. No módulo 2 eu já vou falar sobre modos de respiração, apoio, afinação, harmonia, melodia e tom, classificação vocal e vamos começar a falar um pouquinho sobre fisiologia. Vamos falar sobre os músculos TA e CT e também sobre treinamento de percepção vocal. No terceiro módulo eu vou falar sobre ressonância, filtros da voz, voz de cabeça, laringe e palato mole. No quarto módulo, as diferenças entre ressonância, projeção e impostação. Vou falar sobre graves e agudos, vou falar sobre musculatura extrínseca da laringe, sobre tensão muscular, articulação e modificação das vogais. No quinto módulo, eu vou falar sobre como trabalhar a quebra vocal, como conectar os registros de voz de peito, voz de cabeça. Vou falar sobre extensão vocal, tanto na voz feminina quanto na voz masculina, justamente para tentar equalizar e igualar toda a sonoridade da sua extensão vocal. No sexto módulo eu vou falar sobre twang, cinturão de brilho, sobre o ajuste de voz sussurrada, que também é chamado de whisper voice, e sobre o escuro da voz, que é um tipo de filtro. No sétimo módulo sobre Gregorian voice, soprosidade, voz mista ou mix voice, sobre vibrato e as diferenças justamente entre o Gregorian voice e o mix voice, que também é conhecido como speech level singing. Tem muita gente que acha que é apenas o volume, mas tem mais detalhes sobre essas diferenças entre o Gregorian voice e o mix voice, ou conhecido como speech level singing. O oitavo módulo é o módulo sobre belting, que é o ajuste dos musicais e todas as nuances do belting moderno. Vamos falar também sobre legit voice e os primeiros passos para fazer drive. Aqui a gente começa a falar sobre os acabamentos vocais de rock and roll. É muito bacana. No nono módulo eu vou cobrir os drives creak voice em toda a extensão vocal. Vou falar sobre os ajustes de curbing e clamp voice e começar a falar sobre o drive false chord growl, que é um drive gutural, vamos chamar assim, que a galera do rock and roll vai pirar. É onde a gente começa a falar sobre vocal rock e todos os drives distintos. No módulo 10 eu ainda continuo falando sobre vocal rock e nesse eu vou falar sobre drive grunge, vou falar sobre os músculos cricoaritenoide lateral, que também é conhecido como cal, e os músculos AA, que são os músculos aritenoides. Tudo isso para gerar outro drive glótico, que é o power creak voice. Depois disso eu começo a falar sobre os acabamentos da black music. Yodel, melisma, agilidade, apogeatura, floreio, grupeto e falo também sobre dinâmica e interpretação. No 11º módulo eu falo sobre escala maior, sobre harmonia vocal,
tanto na teoria quanto na prática. Falo sobre escala menor, falo sobre harmonia dissonante, falo sobre escala menor harmônica, escala pentatônica, falo sobre como criar arranjos e, para finalizar esse módulo, eu falo sobre escala blues e scat singing, que é um tipo de acabamento muito utilizado no jazz. É um módulo muito bacana de acabamentos. Na 12ª semana, ou 12º módulo, eu entrego mais 10 aulas para você sobre business. E nós falaremos sobre posicionamento de palco, como fazer dinheiro e fãs com música, sobre medo de show ao vivo, sobre como vender as suas músicas, como criar um setlist que funcione, como equalizar um microfone, tem muita gente que não sabe como utilizá-lo, como utilizar esse posicionamento de microfone e como fazer as transições e finalizações de músicas no seu show ao vivo. Eu acredito que com todo esse conteúdo você estará preparado para se destacar no mercado como um ótimo profissional da voz, preparado para shows, para eventos e gravações, seja de jingles ou backing. A cada semana você recebe um módulo novo e recebe também 2 horas de gravação respondendo todas as dúvidas sobre todos os temas de cada módulo, onde com certeza responderá às suas dúvidas também. No final das contas, você receberá 12 módulos de treinamento e mais 24 horas com dúvidas respondidas para você não ter dificuldades em saber se está fazendo alguma coisa errada, que é a maior preocupação de quem estuda canto. Com esse curso, você não vai mais precisar ficar procurando vídeos de dicas na internet. Não vai mais ficar preocupado se conhece as técnicas certas para sua voz. Não vai mais ficar gastando dinheiro com aulas que não dão resultados. Não vai mais perder anos da sua vida estudando sem conseguir aplicar e, principalmente, não vai desanimar porque não consegue estudar. Além disso, você vai receber um material de apoio para estudo, que são diversos vocalizes com explicações e faixa de treino dentro de cada aula, para você baixar no seu computador e utilizar onde você quiser, até mesmo no seu celular. Tem muita gente que utiliza assim. Depois de receber todo esse conteúdo, eu sei que você vai ficar com algumas dúvidas sobre como conduzir a sua carreira ou dúvidas sobre o que fazer com todo esse conhecimento. Então eu pensei em alguns bônus exclusivos para ajudar você a tomar uma decisão e não dar chance para desistir em nada em momento nenhum. Então nós temos 6 horas com a fonoaudióloga Camila Loyola, que custaria mais ou menos R$ 1.800, mais 6 horas de coaching artístico e coaching financeiro, que custaria mais ou menos R$ 2.200, mais 4 horas com o professor Ariel, que custaria no mínimo R$ 800, e mais a aula sobre harmonia funcional com o professor Rodrigo Rodrigues, que cobra R$ 200 a hora aula, mais 2 horas sobre Music Business com o Vinícius Soares e o Gil Vasconcelos, que custaria pelo menos R$ 1.500. A consultoria deles custa mais ou menos esse valor. Você ainda recebe uma comunidade exclusiva para tirar dúvidas, que para mim tem um valor impagável. E ainda recebe um super certificado de conclusão no final do curso, direto na sua casa, sem pagar nada. Só o valor de todos esses bônus seria R$ 6.500. Esse seria o valor somente dos bônus que você recebe aqui no curso Os Pilares do Canto. Agora deixa eu te falar quanto vai custar esse curso. Para começar, vamos somar as 24 horas de aulas gravadas ao vivo, só tirando dúvidas de cada módulo. Eu cobro no meu estúdio o valor de R$ 120 a hora aula. Então R$ 120 vezes 24 horas de aula gravada dá um total de R$ 2.880. Mais os 12 módulos juntos, que tem 80 horas de material gravado, dá um total de R$ 9.600, que seria também
R$ 120 vezes 80 aulas gravadas. Fora isso, tem o material de apoio, que é o conteúdo de Vocalizes, conteúdo dos DVDs online, conteúdos de trilha de estudo, que dá um total de R$ 129. Somando tudo isso, o curso todo dá um total de R$ 12.609. Se eu ainda fosse cobrar todos os bônus que você recebe, o total seria R$ 19.108. Dependendo da cidade onde você está, esse é o valor de um curso de formação profissional. E você ainda vai gastar com gasolina ou ônibus para se deslocar da sua casa até o curso. E se fosse um curso convencional, por exemplo, se você perder a aula, não teria como assistir novamente. E você perderia sua aula, então você gastaria por baixo mais ou menos uns R$ 15.000. É claro que eu sei que esse valor está completamente fora da realidade de muita gente. E aí se perde o propósito de eu ter criado um curso desse jeito para ajudar os cantores que procuram formação profissional. Então eu pensei em diminuir o valor do curso pela metade, o que sairia pelo valor de R$ 9.554. Mas ainda é muito alto, porque eu imagino que tem muita gente por aí que às vezes ganha apenas o salário mínimo e tem uma vontade imensa de estudar e melhorar a sua voz. Pensando nisso e levando em consideração que eu quero apenas as pessoas realmente envolvidas com o propósito de se tornar cantores excelentes, eu resolvi então cobrar pelos 12 módulos e pelas 24 horas de dúvidas respondidas e material de apoio, o valor de 12 parcelas de R$ 48,42 parcelado no cartão, ou R$ 497 no boleto, e você ainda recebe 6 horas de gravação com a Camila Loyola, 6 horas de gravação com a Mirella Guilhem e o Renato Fasolino, 4 horas de gravação com o Ariel Coelho, 2 horas de gravação com o Vinícius Soares e o Gil Vasconcelos, ainda recebe uma aula sobre harmonia funcional com o Rodrigo Rodrigues, recebe a comunidade exclusiva e o certificado de conclusão. E todo esse conteúdo é vitalício. Isso mesmo, é seu para sempre, sem pagar nenhuma renovação. Você paga apenas esse valor e o curso é seu para sempre. Para garantir a sua vaga agora, clique no botão que vai aparecer aqui embaixo desse vídeo, se ainda houver vagas disponíveis. Tenha certeza que será um grande investimento na sua voz e no reconhecimento dos seus amigos que conhecem você cantando hoje. R$ 48 é mais barato do que ir no McDonald's e no cinema 2 vezes por mês, ou pedir 2 pizzas, por exemplo. Esse é o valor da sua transformação hoje, e você vai alcançar com essa experiência. Então clique agora no botão abaixo e faça parte desse grupo, pois esse valor não ficará aberto por muito tempo. E não se esqueça que se em algum momento, dentro de 30 dias, você não estiver satisfeito, é só me enviar um e-mail e pedir a devolução do seu dinheiro. Eu assumo todo o risco para te dar a chance de se tornar um cantor de verdade. Então clique agora e faça parte desse grupo. Se o botão estiver aparecendo, é porque ainda tem vaga. Eu vou limitar as vagas para ter controle e qualidade na turma. Faça parte agora dessa transformação vocal e seja muito bem-vindo ao curso Os Pilares do Canto.